Boa noite a todos. Que Jesus ilumine o nosso coração, as nossas mentes, para que a gente possa sair daqui um pouquinho diferente de quando a gente entrou. Que a gente leve para a nossa casa a reflexão em cima daquilo que a gente vai conversar. E o tema que eu escolhi para a noite de hoje é: quem é o meu próximo? E esse tema a gente vai encontrar no Evangelho de Jesus, na parábola do bom samaritano. E é sobre essa parábola que a gente vai conversar hoje. O Evangelho de Jesus é um presente precioso que ele deixou para a gente. E o interessante é que cada vez que a gente abre o Evangelho, cada vez que a gente estuda, porque o Evangelho não é só ler, não é apenas ler, é estudar. Porque é muito profundo. Essas parábolas, essas histórias que Jesus contava, têm um significado muito maior do que as palavras que estão escritas ali. Porque Jesus era um grande mestre, o maior de todos. E nessas histórias, se a gente for analisar, tem muito aprendizado para a gente. E o mais interessante, o mais legal, é que cada vez que a gente lê o Evangelho, a gente compreende de uma forma diferente. E vai indo de acordo com o nosso processo único, né? Que cada um tem de evolução. E cada vez que a gente abre o Evangelho e estuda uma lição, é como se fosse a primeira vez. Porque a gente começa a compreender de uma outra forma. E é isso que é interessante, é isso que é rico. Então, cada vez que a gente vai estudar, provavelmente a parábola do samaritano, a gente já ouviu várias vezes. E, de repente, quando a gente vai analisar e vai estudar, a gente começa a pegar um detalhe que fez toda a diferença e que muda a nossa percepção, é a forma da gente entender. Então, antes de falar da parábola, só vou puxar um pouquinho. A gente vai entender o que é samaritano, por que é o bom samaritano. Então, o povo hebreu, então a gente vai ter que voltar um pouquinho na história. O povo hebreu, ele era formado por 12 tribos, 12 nações, que inicialmente eram unidas e todas governadas por um mesmo rei. Então a gente vai ver o rei Davi, e o último rei que conseguiu fazer isso foi o rei Salomão, que foi o período em que o povo hebreu estava assim no auge. Depois do rei Salomão, houve discórdia entre essas nações. Então, as 10 nações da parte norte daquela região territorial formaram um grupo, meio que se revoltaram contra as duas lá de baixo, as do sul, e formaram uma nova capital, que é Samaria. E as de baixo, a capital em Jerusalém. E eles se odiavam. Inclusive, por isso os samaritanos, de Samaria, eles criaram um novo templo para não serem obrigados a irem fazer a devoção naquele templo em Jerusalém. E eles se odiavam. E por isso que Jesus contou essa parábola. Tem todo um motivo. Não foi por acaso que ele... uma historinha que ele contou. Não. Tudo isso vinha muito planejado, porque como mestre, como professor, ele planejava muito bem as aulas que ele tinha para dar para nós. E essa história, então, só para a gente entender por que o bom samaritano, porque havia um ódio muito grande entre os judeus, lá de Jerusalém, e o povo que morava na parte de cima, com a capital em Samaria, que são os samaritanos. E aí eu vou lançar uma pergunta para vocês. Se vocês soubessem que daqui a 2 dias vocês iam desencarnar. Daqui a 2 dias, tá? Hoje é segunda, quarta-feira. Quarta-feira a gente vai desencarnar. O que a gente faz? O que vocês fariam se vocês tivessem essa informação? Eu vou desencarnar na quarta-feira. E aí, de repente, quando a gente tem essa informação, se a gente pudesse ter essa informação, tudo muda. De repente, aquele desespero para pagar a conta do cartão de crédito que vence na quinta-feira não ia ter mais importância.
carrão que eu quero tanto e que eu não consigo comprar, e que eu fico triste por causa disso, também não ia ter importância, porque eu não ia poder levar. E de repente, quais seriam as minhas prioridades se eu soubesse que na quarta-feira eu não ia mais estar nesse plano? E aí vai depender muito do que cada um acredita, né? Porque se a gente é espírita realmente, se a gente estuda o espiritismo, a gente sabe que não ia mudar muita coisa. A gente ia continuar sendo a Márcia na quinta-feira, só que num outro plano. E tudo aquilo que eu consegui juntar, conquistar, ia ficar aqui para os meus filhos, os meus herdeiros, eu não ia poder levar nada. Então, para a gente que é espírita é essa visão, mas as pessoas que não acreditam nisso sofrem muito. Com certeza já iam planejar um caixão bem grande para colocar tudo que eles juntaram, né? Algumas pessoas iam pensar dessa forma. E o que acontece? Jesus tinha a informação, ele sabia que ele ia morrer. A crucificação era um fato para ele, não era uma novidade, ele sabia. E o que ele faria, né, sabendo? O que ele fez, sabendo que dali a alguns dias ele ia morrer? Ele falou para os discípulos o seguinte, e os discípulos não sabiam, ele sabia. Eu preciso ir a Jerusalém. E os discípulos entenderam, como era a época de Páscoa, que ele ia fazer toda aquela devoção, aquele ritual, ir ao templo, oferecer, né? Eles entenderam isso, mas não era isso. Ele falou assim, eu preciso ir a Jerusalém, mas eu tenho que passar por Samaria. Se a gente for olhar no mapa, Samaria é uma região de deserto. É o caminho pior que Jesus poderia ter escolhido para ir para Jerusalém. Porque ele ia ter que atravessar o deserto, regiões perigosas, enquanto que se ele pudesse escolher um outro caminho que ficava às margens do Rio Jordão, era um caminho mais fresco, tinha sombras, tinha água, mas ele escolhe Samaria. Esse foi um dos últimos desejos de Jesus, o caminho pior. Mas por que ele fez esse pedido? Ele queria passar por Samaria. Porque para ele não podia ir embora sem a última tentativa de fazer com que esses povos que se odiavam tanto acertassem as contas e passassem a se amar como irmãos, porque são irmãos, somos irmãos. Era essa a intenção de Jesus. E para chegar em Samaria, eram 140 quilômetros mais ou menos de distância, e não tinha Uber naquela época. Era a pé, né? Então, João, um dos discípulos dele, fala, e mais alguns falam, olha, Jesus, Senhor, nós vamos na frente e vamos encontrar um lugar, porque não dava para ir de uma vez. Imagina 140 quilômetros num deserto, embaixo do sol, de uma vez, sem descansar. Então, eles iam encontrar uma hospedaria para Jesus pousar para continuar a viagem. Então, eles vão antes para encontrar, deixar tudo certinho. E nessa época, esse povo tinha era como se fosse assim, uma tradição de acolher os peregrinos, porque eram sempre caminhos muito difíceis, muito longos, né? Distâncias longas a serem percorridas a pé. Então era tradição, se você tinha um cantinho, poderiam ficar ali hospedados ou passar a noite, ou se tinha um pão, se tinha um copo de água, era oferecido, né? Era uma tradição. E tinha também uma crença que quando não fizesse isso, quando você não fosse gentil com os peregrinos, não desse um pedaço de pão, não oferecesse um cantinho para eles ficarem, aconteceria uma maldição. Cairia tochas do céu, de fogo, e queimaria tudo. A sua casa, você, sua família. Era uma crença que eles tinham, né? Então João vai na frente e vai de hospedaria em hospedaria. E lá é a região dos samaritanos. Aí o dono da hospedaria falava assim, vocês estão indo para Jerusalém? Vocês são judeus? Não tem lugar. Em todas que o João foi, nenhuma aceitou Jesus. E o João vem indignado, ele volta indignado e ele fala para Jesus, ninguém aceitou, ninguém quis aceitar a nossa estadia para a gente poder fazer a viagem. Jesus, se você quiser, eu vou convocar os céus e as chamas vão vir e vão queimar tudo, todos os samaritanos.
E Jesus olha para ele com aquele olhar de amor e fala: João, eu não vim para isso, eu vim para a paz, para a harmonia, não para a guerra. E eles vão assim mesmo, sem ter um lugar certo para pousar e para passar a noite, né? Correndo risco. E Jesus chega a Jerusalém. Como é que vocês acham que Jesus chega a Jerusalém? Fresquinho, né? Sem calor, pezinho bem descansado, né? Ele chega exausto, morrendo de calor, né? Ele e todo o grupo que foi com ele. Então, quando ele está chegando em Jerusalém, quem que aparece lá para conversar com Jesus? De cara, ele chegou à recepção, foi a recepção calorosa. Um doutor da lei. O que é doutor da lei? Doutor da lei eram aqueles homens que passavam a vida inteirinha estudando sobre Deus, estudando sobre as leis, né? Sabiam tudo na teoria. Ele vem ao encontro de Jesus. Vocês acham que era para perguntar se ele queria um copo de água? Não. Ele vem com a intenção de provocar uma discussão com Jesus para conseguir alguma palavrinha que Jesus falasse e a partir dali conseguissem condenar Jesus e prender Jesus. Era essa a intenção. E Jesus sabia disso. Então ele vem para Jesus e pergunta para Jesus: qual é o maior mandamento? Esperando Jesus falar uma coisa para ele poder discutir, abrir uma discussão e aí pegar um teste para Jesus. E aí Jesus, com a sua sabedoria e com a sua calma e com a sua ternura, cansado, exausto de ter andado 140 quilômetros, olha para ele e fala assim: o que está escrito na lei? Como você entende? Porque uma coisa é o que está escrito, outra coisa é o que a gente entende, né? Às vezes uma coisa é o que a pessoa fala, outra coisa é o que a gente quer ouvir, né? E aí ele responde para Jesus: amarás a Deus sobre todas as... Não, o que eu faço para ganhar o reino dos céus? Foi essa a pergunta, desculpa. O que eu faço para ganhar o reino dos céus? Aí ele pergunta o que estava escrito nas leis. E aí ele responde: amarás a Deus sobre todas as coisas e ao teu próximo como a ti mesmo. Aí Jesus olha para ele e fala: então, você tem a resposta. Faça isso que você acabou de falar e você vai alcançar o reino dos céus. Aí ele fica inconformado, porque ele não conseguiu o objetivo dele. Jesus devolveu com uma pergunta e não houve a discussão. E aí ele fala, não estou satisfeito, eu não vou embora daqui sem provocar Jesus. Aí ele fala assim: mas quem é o meu próximo? Porque, né, amar a Deus sobre todas as coisas é o teu próximo como a ti mesmo. E aí a nossa reflexão: quem é o meu próximo? Mas quem é o meu próximo? E aí Jesus começa a contar a parábola do bom samaritano, né? E aí Jesus começa assim: descia de Jerusalém um homem que foi assaltado. Ele não fala que se esse homem era um judeu, se esse homem era um samaritano. Ele não fala quem era, se era rico, se era pobre, se era um doutor da lei. Era um homem. Ele vinha descendo de Jerusalém, ele é assaltado, espancado, tiram toda a roupa dele, deixam ele inconsciente, jogado no meio do caminho, totalmente machucado, tipo irreconhecível. Então quem passasse por ali não ia saber quem era ele, porque as roupas identificavam mais ou menos os costumes de cada grupo. Então não dava para saber se era um samaritano, se era um judeu, quem era. Era uma pessoa que estava precisando de ajuda, caída ali no chão, né? E ele está lá caído e de repente passa um sacerdote. O sacerdote não é aquele que, segundo eles acreditavam, que estava mais em contato com a divindade, com Deus, por tudo que ele estuda, por tudo que ele... O sacerdote passa, olha para aquele homem caído e segue a viagem. Em seguida vem um levita, que é do mesmo tipo, é desse grupo de poder religioso daquela época. Olha para o homem caído e vai adiante. E de repente vem um samaritano.
Imagina a cara do doutor da lei quando Jesus falou samaritano. E a cara do João, né? Porque o João estava indignado com os samaritanos, queria pôr fogo em todos eles. O João já deve ter até saído de lado e ficado escondidinho, né? Porque já sabia que ia vir um puxão de orelha pro lado dele, né? Aí vem um samaritano. O samaritano olha para aquele homem caído, sente compaixão. Esse é o amar a Deus. E amar a Deus, porque inclusive esse amar a Deus, a frase toda é assim: amar a Deus sobre todas as coisas, com todo o meu coração, com toda a minha alma e com toda a minha força. É essa frase completa que eles, desde criança, aprendem a repetir, né? Seria o maior mandamento. Aí ele se enche de compaixão. E se encher de compaixão é suficiente, gente? Quando a gente vê uma pessoa passando uma necessidade, jogada na rua, doente, ai, coitadinho, que peninha, nossa, estou morrendo de peninha, é suficiente? Não. Precisa da ação, né? Precisa fazer alguma coisa. Ele desce do cavalo, trata as feridas daquele homem que ele não sabe quem é. Podia ser um judeu, que era inimigo dele, não podia? Ele não sabe quem é, não tinha identidade, não tinha nem roupa para saber. Ele trata as feridas, coloca vinagre para limpar, coloca azeite para aliviar a dor, enfaixa, coloca no cavalo e vai na pousada mais próxima, deixa essa pessoa lá, aos cuidados do dono da hospedaria, e paga pela estadia dele. E ainda fala, na volta, quando eu voltar, ele era comerciante, ele estava trabalhando, né? Eu acerto o que faltar. Essa foi a história que Jesus... Uma história simples, né? Se a gente for analisar, nossa, que história boba, quer dizer, né? Aí ele vira para o doutor da lei e fala assim, a pergunta dele, do Jesus: quem se tornou próximo daquele homem que estava caído? O doutor da lei deve ter ficado branco. Como é que ele, judeu arrogante, se achava o dono da verdade, ia responder uma pergunta tão simples? Ele não tinha outra coisa para falar. Quem ajudou? Ele falou assim, aquela pessoa que praticou, que teve compaixão. Ele não falou a palavra o samaritano. Aí Jesus olha para ele e fala assim, então, faça isso e você vai alcançar o reino dos céus. E ele voltou para casa muito bravo, porque ele não conseguiu tirar Jesus do sério e nem o objetivo da discussão. Agora vem a nossa reflexão. Quem é o meu próximo? Porque assim, a gente escolhe como nosso próximo aquelas pessoas que pensam como a gente, né? As pessoas por quem eu sinto amor, as pessoas que eu tenho facilidade de conviver, esses são os meus próximos. Aquela pessoa difícil, aquela pessoa que me irrita, só com a simples, não tem pessoas assim? Ela não fala nada, a simples presença já tira você do sério. Ela é meu próximo? Ou o meu próximo é só aquela que eu amo? O meu próximo é só aquela família que mora no mesmo teto comigo e que às vezes eu não amo, que às vezes eu não consigo amar. Ou são todas as pessoas que estão passando por algum tipo de dificuldade? Quem é o meu próximo? Essa lição, gente, é muito profunda. Será que a gente vem aqui no centro, eu venho aqui, faço a palestra, né? Preparo palavras legais, palavras bonitas, o pessoal gosta, e de repente eu saio ali na rua e tem alguém jogado na rua passando necessidade, eu olho, ah, coitadinho, vou embora. Aí é o papel do sacerdote. Aí eu vou estar representando a figura do sacerdote nessa historinha. Se eu não fizer nada. E não tem desculpa. A gente está aqui justamente... Por que nós estamos aqui? Nós estamos aqui para desenvolver esse amor dentro de nós. E o problema é que quando a gente julga o outro,
mas ele faz tal coisa, eu não concordo, então ele não é meu próximo, ele fica lá e eu fico aqui. Né? A gente tem esse hábito do julgamento, de julgar o outro, de acusar, de apontar o dedo. Olha, ele fez isso, ele faz aquilo, olha que absurdo, ela fez aquilo. O problema, gente, é que nós somos espíritos eternos. Então hoje eu sou a Márcia boazinha que vem aqui fazer palestra. Mas o que eu fiz antes? Em outras vidas, será que eu era boazinha assim? Com certeza não. Se eu fosse boazinha, eu não estaria mais nesse planeta. Aliás, eu e nenhum de nós. Porque o planeta Terra é um dos menos evoluídos do nosso sistema. É um planeta ainda de provas e expiações que, se tudo acontecer como Jesus quer, vai mudar de faixa vibratória, né? Vai ser um planeta melhor. E nós estamos nessa fase de transição, né? Que a gente vê tanta coisa triste acontecendo. Mas se nós fôssemos bonzinhos, nós não estaríamos aqui. Nós já estaríamos no mundo mais evoluído. Então, se nós estamos aqui, é porque todos nós temos milhões de defeitos. Alguns a gente já conseguiu trabalhar um pouquinho. Eu já estou um pouquinho menos egoísta, né? Eu já estou um pouquinho menos fofoqueira. Eu já penso 2 vezes antes de fazer uma maledicênciazinha. Mas isso é muito forte em nós. Porque foram vidas e vidas e vidas que a gente viveu fazendo esse tipo de coisa. Então, como é que eu posso apontar o dedo e julgar o meu irmão, se eu não sei aquilo que eu fiz no meu passado? E sabem por que eu não sei o que eu fiz no meu passado? Porque talvez eu não ia conseguir estar aqui na frente falando para vocês sobre Jesus. Se eu tivesse lembrança das atrocidades que eu devo ter feito, eu e todos nós. Então, Jesus nos dá esse presente do esquecimento para eu poder me relacionar com as pessoas. Então, aquele filho difícil que eu tenho lá na minha casa é o meu próximo mais próximo. E muitas vezes a gente foge também, né? A gente, eu vou fazer trabalho social, né? Eu vou ajudar a creche, eu vou entregar cesta básica, eu vou entregar sacolinha, mas o próximo, mais próximo de mim, que é aquela pessoa que mora lá na minha casa, ou que é a minha mãe ou meu pai, eu não falo há 1 ano, por exemplo. Não tenho tempo de ligar, fazer uma ligação e perguntar: mamãe, como é que você está? Papai, você está bem? Não é assim? Então, esse é o próximo mais próximo, gente. É legal fazer trabalho social? Com certeza, nós estamos aqui para ajudar as pessoas. Mas a gente não pode esquecer daquele próximo que mora lá na nossa casa. Aquele filho difícil, que eu não entendo, que usa droga, que vai para a balada e chega de madrugada e não me dá satisfação, que bebe. Aquele filho eu implorei. Sabe o que é implorar? No meu projeto reencarnatório, para ser a mãe dele. Porque numa outra vida fui eu que desviei. Fui eu que levei ele a fazer um monte de coisas erradas. E nessa aqui, eu implorei para ser a mãe, para conseguir consertar essa situação. Porque a gente tem que entender uma coisa também. A lei da ação e reação, a gente como espírita interpreta ela de uma forma um pouquinho errada. A gente acha assim: como eu prejudiquei lá atrás, eu matei, eu roubei, nesta vida eu tenho que morrer assassinado, eu tenho que ser assaltada. Não é isso. A lei da ação e reação é: eu prejudiquei aquela pessoa, eu desviei aquela pessoa, eu levei ela para o vício, eu levei ela para a prostituição numa outra vida. Nessa vida eu tenho que acolher essa pessoa e, através do amor, pagar essa dívida que eu tenho com ela. Isso é a lei da ação e reação. O amor, gente, é um poder infinito que transmuta qualquer situação. Mas aquela pessoa é muito difícil, porque você está enxergando essa pessoa sem amor. Quando você enxerga essa pessoa com amor, se colocando no lugar dela, não é tão difícil de você ter esse relacionamento com ela, por mais diferente que ela seja de você. A gente precisa entender que ela é um irmão que, como eu, tem milhares de defeitos.
talvez os defeitos que ela tem, eu não tenho tão destacados em mim. Pode ser que eu já trabalhei. E pode ser que justamente aquilo que... Pode ser não, aquilo que ela tem que me incomoda tanto, que ela começa a falar, eu já começo a ficar irritada, é porque ela está refletindo ainda tudo aquilo de ruim que eu trago em mim. Quando uma pessoa me incomoda, é porque ela está refletindo aquilo que tem em mim que eu não gosto. Porque, como eu já falei, todos nós já tivemos muitas e muitas vidas. E ninguém é perfeito para julgar o próximo. Então, eu queria que a gente voltasse para casa, refletindo como é que eu estou tratando o meu próximo mais próximo. Como é que eu estou tratando aquele filho difícil? Será que eu estou entendendo que ele é difícil porque ele é a prova da minha encarnação? Essas pessoas difíceis, gente, que nós temos no nosso meio, normalmente familiar, às vezes do trabalho, são os nossos testes, as nossas provas. É muito fácil a gente pegar, estudar e falar, nós estamos numa casa espírita, então eu vou falar, não, eu sou espírita, é fácil a gente falar. Mas a prática é importante, e a prática são essas pessoas difíceis. Eles são os nossos professores. Essas pessoas difíceis são os nossos testes para a gente entender se eu estou realmente aberta a praticar a tolerância, a praticar o perdão, a praticar o amor. Então, eu tenho mais quantos minutinhos? 5 minutinhos? 10 minutinhos. Eu vou contar o caso meu, né? Porque não adianta eu ficar contando o caso que eu li, eu vou contar um caso que eu vivenciei. No meu primeiro casamento, a mãe do meu ex-marido, que continua sendo minha sogra, porque eu acho que não tem ex-sogra, ela continua sendo minha sogra, porque é a avó dos meus filhos, né? Ela nunca me suportou. Era uma coisa assim, ela sempre não me odiava, vamos usar esse termo, me odiava. Eu incomodava demais ela. Mas nessa época foi quando eu comecei a me tornar espírita, eu ainda não tinha esse conhecimento. E ela ficava tomando conta do meu filho na minha casa quando eu ia trabalhar com o segundo filho. Eu era professora, então até sábado eu dava aula lá na Federal em Cubatão, e num sábado ela estava tomando conta do meu filho. E eu morava numa casa que tinha um porãozinho, assim, 4 degraus, ou 5 degraus. Ela caiu e teve uma fratura exposta na perna, num tombo, em casa. E o pai dos meus filhos simplesmente ignorou a situação, eu com um bebezinho de 1 ano, e ela machucada. No começo eu até tentei tratar o meu próximo como uma boa samaritana. Mas o meu próximo era difícil, gente. Vocês entendem noção? Era difícil demais. Aí teve um dia que veio uma amiga dela em casa e ela falou assim, a senhora pode me emprestar R$20? Eu escutei e falei, não estou entendendo, né? Não, eu preciso comprar frutas e aqui ninguém me dá fruta. Aí o sacerdote bravo, que naquela época era mais forte em mim, fiquei muito brava com aquela frase, preciso de R$20. No dia seguinte eu fui, comprei um monte de fruta, pois aqui brava, tá aqui suas frutas, eu vou embora, a senhora vai embora. Agora, pus ela para fora da minha casa. Foram mais ou menos 20 anos de muito ódio curtido dentro dela. Ela me acusava, eu era culpada da perna doer, eu era culpada por ela ter caído, o filho que não estava nem aí com ela, mas eu era. E o tempo foi passando e meus filhos iam lá, a gente não se falava, e ela sempre falava, bom, meu apelido carinhoso era Branca Azeda, era o meu nome, ela se dirigia a mim dessa forma. Aí aconteceu que agora ela está velhinha, os filhos não estão aqui, quem cuida dela é meu filho, mais velho, quem cuida dela cuida mesmo, que é o pai do bebezinho, que é esse que o meu netinho nasceu. E aí ela teve um problema de nervo ciático, mas era uma dor horrível, e ela não tinha quem cuidasse dela. E meu filho desesperado, eu falei, filho, traz ela para cá. Ela aceitou, porque ela não tinha outra opção. Ela foi para minha casa. Foi mais ou menos uns 40 dias eu cuidando dela. E era na mesma perna, gente. A perna que estava a cicatriz.
Olha, eu fiz de tudo, porque hoje em dia tem várias técnicas que eu posso usar que naquela época eu não tinha, né? Eu sou reikiana, eu aplico tudo que eu sei, oração, né? Tudo. Conforme eu ia mexer na perna dela, num dos momentos, veio assim muito forte na minha... Porque eu sou uma médium mais ou menos, assim, né? Então, mas eles estavam falando comigo e eu ouvi. Eles falaram assim, aproveita enquanto o teu adversário ainda está no teu caminho. Ela não percebeu, mas eu comecei a chorar. E eu fiz aquela massagem com tanto amor, mas foi com amor. Hoje ela me ama. Meu filho fala assim, mãe, você conseguiu um milagre, eu não. O amor, gente. Ela não era uma pessoa difícil? Talvez eu fosse mais difícil do que ela, por não compreendê-la. Eu não sei qual é a dificuldade que ela tinha comigo. Eu incomodava de alguma forma. Acabou o problema. Hoje ela me beija, hoje ela me abraça e a gente conseguiu se acertar nesta vida. Olha que maravilha. Então a gente vai sair dessa vida, eu e ela, amigas. Se não tivesse, olha como Deus é maravilhoso. Ele me deu a oportunidade de cuidar da mesma perna que eu fui negligente há 20 anos atrás. E se eu tivesse me recusado a fazer isso, eu poderia, não poderia nem falar comigo, me odeia, por que eu vou trazer para dentro da minha casa? A gente ia encerrar essa vida como inimigas, ia ficar um tempão lá no plano astral brigando, ia ter que voltar para a próxima vida para acertar isso. Acertamos nessa. Conseguimos. Então, gente, essas pessoas difíceis, tentem enxergar com outros olhos, porque o amor consegue consertar qualquer situação. Mas a gente tem que, para isso, a gente tem que fazer o quê? Trabalhar o nosso orgulho, né? Pegar o nosso orgulho e colocar assim, ó, e fazer assim. Porque, poxa, ela me xinga, por que eu vou cuidar dela? Isso é orgulho, o amor não pensa desse jeito. O amor pensa, ela precisa de mim, eu vou ajudar. Então, ela era a minha próxima mais próxima, que felizmente eu tive a oportunidade de consertar o estrago que eu tinha feito há 20 anos atrás. Já consegui, ó, consegui subir um degrauzinho. O sacerdote virou bom samaritano depois de 20 anos atrás. E assim são várias pessoas que a gente pode estar fazendo isso, gente. É enxergar o outro com amor. E eu sou prova disso. O amor muda qualquer situação. O amor transforma. É essa a lição de Jesus. Então vamos tentar praticar essa lição. Vamos, amor. Ah, ela me ofendeu, mas eu não quero saber. Eu vou amar. Ah, ela não fala comigo? Agora, daqui lá na frente vai falar. Nós somos espíritos eternos. Então, era esse o recado. Vamos pensar naquele próximo, mais próximo de mim. Tá? Obrigada, gente.